Bom dia, meus queridos e amados irmãos. Hoje é dia 3 de setembro do ano da graça de 2020 e já estamos em setembro. O tempo realmente voa, mas este é mais um dia que temos a oportunidade então de podermos estar juntos nestes minutos pela manhã para podermos continuar a refletir e a digerir a palavra que o Senhor nos tem trazido. E voltando ao texto de Gênesis e à história da vida de Abraão, ontem falámos sobre a relação intensa e inseparável que existe entre fé e graça. E uma das características, ou um dos aspectos importantes desta história de Abraão, é que, se por um lado ele, a certa altura, fez o que não era plano de Deus e tentou dar uma ajuda a Deus, por outro lado, no processo posterior a esse momento, Deus encaminhou Abraão e Sara, naturalmente, para perceberem, entenderem e reconhecerem a graça de Deus e o cumprimento dos seus propósitos. E nesse processo, e percebendo que tudo tem a ver com este caminhar para a graça, para ser expostos à graça de Deus, neste processo, de facto, aconteceram algumas coisas que eu creio que deveríamos voltar a considerar e a lembrar. Eu lembrei que entre o final do capítulo 16 e início do capítulo 17, após o nascimento de Ismael, há um período de 13 anos que aqueles dois versículos registam o silêncio de Deus. Portanto, durante aqueles 13 anos, Abraão viveu, Isaac foi crescendo, aliás, Ismael foi crescendo, mas não há registro da comunicação de Deus e uma comunicação recíproca, obviamente. Abraão tinha de facto feito algo errado e quando olhamos para este silêncio, poderemos considerar algumas coisas. Aliás, algumas vezes ouvimos algumas pessoas a falar e a comentar momentos da sua vida. Acham que Deus os está a castigar, acham que Deus se esqueceu deles, que se esqueceu das suas vidas. Mas a verdade é que não é isso, não é isso. Aquele tempo foi o tempo, olhando para todos os acontecimentos, foi o tempo para Abraão ser conduzido aos pés do Pai e a compreender e a experimentar a graça. Aquele silêncio foi um silêncio intencional da parte de Deus. Deus não abandonou Abraão, Deus esteve presente na vida de Abraão e de Sara, mas havia um caminho necessário. E perceber que o silêncio de Deus, obviamente, é uma consequência das decisões de Abraão e de Sara, obviamente. E decisões que foram erradas. Mas não é um castigo, não é esquecimento, não é abandono. Era necessário eles caminharem para o momento em que então a graça manifesta, a revelação do Pai, se pudesse ser entendida e compreendida por eles. Porque durante aqueles 13 anos, os propósitos do Pai não se estavam a cumprir. Não era pela vida de Ismael que eles seriam uma grande nação e que eles iriam cumprir o propósito da aliança. E este tempo foi o tempo também para Abraão perceber isso. Depois percebemos que no início do capítulo 17, quando Deus volta a falar a Abraão, Abraão tem uma atitude absolutamente submissa. Abraão prostra-se, fica prostrado perante o Senhor e ouve Deus falar. E isso também revela muito do coração de Abraão e também provavelmente revela muito sobre o momento que Abraão estava a viver. Amados, nós vivemos um tempo diferente em termos de aliança. Até porque esta nova aliança em Jesus Cristo tem um outro aspecto importante que faz toda a diferença. É porque foi-nos prometido e já foi cumprido que o Senhor Jesus Cristo não nos deixaria abandonados,
que ele iria enviar o Espírito Santo para estar connosco. E nesse sentido cumpria-se a promessa de que estaria todos os dias connosco até à consumação dos séculos. Este é um aspecto muito importante porque a presença na nossa vida do Espírito Santo faz toda a diferença. Toda a diferença. Nós não podemos, nesta circunstância, registar ou experimentar um silêncio da parte de Deus quando o próprio Deus habita na nossa vida na pessoa do Espírito Santo. Agora, amados, há algo que pode acontecer. E a palavra é clara sobre isso. Deus, obviamente, também não nos abandona. O Senhor Jesus Cristo foi muito claro sobre isso. Ele disse que para não andarmos ansiosos, porque o Pai cuidaria de nós. Está registado que não há um cabelo da nossa cabeça que possa cair sem que Ele saiba. Tal é o cuidado. Os olhos do Senhor estão sobre nós. E, portanto, essa é de facto uma realidade que nós experimentamos. E experimentamos isso através da ação sobrenatural da presença do Espírito Santo na nossa vida, que é algo absolutamente sublime. Mas nós fomos também alertados que é possível dificultarmos a ação do Espírito Santo. O apóstolo Paulo, escrevendo à igreja lá em Tessalónica, diz: não apagueis o Espírito. E esta expressão do apóstolo Paulo refere-se a algo que nós podemos fazer, que é extinguir ou impedir ou dificultar, criar barreiras para que a ação do Espírito Santo possa se manifestar na nossa vida. Isso é possível nós fazermos. E isso tem prejuízos tremendos para nós. Na nossa caminhada diária, constante, para chegarmos à compreensão, que é algo que vai acontecer cada vez mais e de uma forma mais intensa, ao momento de compreendermos e sermos expostos à graça de Deus. Para esta caminhada, nós precisamos de estar disponíveis e precisamos de criar condições para que o Espírito Santo possa agir. E se às vezes temos a sensação que ele não está a falar ou que ele não está a agir, provavelmente o que está a acontecer é que nós estamos a impedir no nosso coração a sua intervenção. As nossas disciplinas espirituais não estão a acontecer. A oração, a leitura da palavra, a meditação, a comunhão, como uma das disciplinas espirituais mais importantes, todas elas são fundamentais, mas tão importante. Cada uma destas disciplinas espirituais são essenciais para ouvirmos o Senhor. E provavelmente, em alguns momentos da nossa vida, nós dificultamos a ação dele porque descuidamos, desprezamos, às vezes até rejeitamos estas nossas disciplinas essenciais para a ação do Espírito Santo na nossa vida. Isso tantas vezes cria em nós um sentimento tal como Abraão poderia dizer: esqueceste de mim, não estás a falar, o que é que se passa? Quando na realidade somos nós que não o estamos a ouvir. Um aspecto importante do capítulo 17 é a atitude de Abraão perante o Senhor, em ouvir, em se prostrar, em receber, em buscar aquilo que o Senhor estava a falar, para sermos encaminhados a experimentar e a viver graça. Precisamos de não impedir a ação do Espírito Santo na nossa vida. Precisamos de ouvir atentamente o que o Senhor está a dizer, o que o Senhor está a fazer na nossa vida, porque obviamente, como Paulo também registra, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam e que vivem identificados com o Pai, que são seus filhos, todas as coisas. E por isso, se todas as coisas contribuem, todas elas, nós precisamos de encontrar o caminho para entender, experimentar, receber a graça maravilhosa do Pai, que se revela dia após dia na nossa vida. E que Abraão também pôde experimentar isso. Até porque, mais uma vez, lembro que isto é absolutamente essencial para o passo seguinte. Porque há um passo a seguir, de maior proximidade com o Pai, de maior intensidade na nossa relação com o Pai.
E se não tivermos caminhado esta jornada, vai ser mais difícil. Amados, ficamos por aqui. Espero que o Senhor possa falar aos nossos corações e possa também, na vossa meditação, tocar os vossos corações, também no tempo de oração, de busca daquilo que o Senhor nos quer falar. Continuamos a orar uns pelos outros para que o Senhor continue a cuidar, lembrar os nossos queridos irmãos doentes. Alguns, pela graça de Deus, já vemos também a intervenção maravilhosa do Pai cuidando. Vamos continuar a lembrar os nossos irmãos mais isolados, com quem ainda não temos contacto. Vamos lembrá-los nas nossas orações e entregar as suas vidas ao cuidado do Pai. Então, um dia muito abençoado e que o Senhor nos ajude a caminhar esta jornada para a graça dele, a graça maravilhosa que transforma a nossa vida e que nos dá, de facto, um entendimento e uma experiência absolutamente sobrenatural no nosso relacionamento com eles. Um forte abraço e até amanhã, se assim o Senhor o permitir.